Antecipando um pouco o conceito de funções, é como se fossem programas à parte, separados, onde ao serem acionados eles desenvolvem uma funcionalidade particular, mas essas funções sozinhas elas não conseguem desempenhar ou resolver o problema como um todo. Elas precisam estar em conjunto com outros trechos do programa ou da lógica do programa de vocês, para que a gente no final obtenha os resultados esperados. Tá? Então é como se nós estivéssemos subdividindo a solução do problema em pequenos trechos, onde cada um em particular contribui com a sua devida importância, para que ao final todos em conjunto dê a solução final desejada. Tá? Então, algumas considerações, a gente vai ver depois na prática como isso se consolida, mas algumas considerações a princípio já vocês têm que estar atentos no uso de funções e observarem que quando vocês forem utilizar funções, primeiras coisas que vocês têm que ter em mente é quais os tipos de entradas elas necessitam, quais as informações que as funções vão precisar para poder desempenhar o seu papel e o que ela retorna após a sua execução. Então, como eu falei, isso vai ficar mais claro através de exemplos que eu vou mostrar a seguir. Mas fazendo uma analogia, é como se eu estivesse fazendo um projeto da construção de uma mesa. Tá? Essa mesa que está aqui, ela para ser construída, eu faço um projeto e atribuo o desenvolvimento ou a produção da mesa em equipes, onde uma equipe é encarregada de fazer a estrutura que vai apoiar a madeira e outra equipe é encarregada de fazer a prancha de madeira propriamente dita ali. Então, as duas equipes trabalhando, elas cada um desenvolve um pedaço da mesa, tá? Só que a mesa no final, para ser concebida, uma equipe só por si só não teria condições de entregar o produto final. Eu preciso das duas equipes em conjunto para que ao final eu tenha a mesa pronta. Então essa é a analogia mais ou menos que a gente faz em termos do uso de funções de um programa com um produto a ser concebido, a ser industrializado, por exemplo. Mas nesse processo de construção da mesa, voltando para a analogia, tem alguém responsável em fazer a gerência desse processo. Então, o responsável pela gerência do processo, ele determina, bom, agora a equipe que entrará em ação é a equipe que fará a parte construtiva referente à armação em ferro, em alumínio, seja lá o que for, para o apoio da mesa, tá? Ou do tampo da mesa. Aí o gerente do processo fica à espera de que estrutura fique pronta e pode já em paralelo também, por exemplo, acionar para que a equipe responsável pela construção do tampo também entre em ação. Quando as duas equipes tiverem suas partes conclusas, o gerente solicita para que o responsável pela armação entregue a sua tarefa. Na sequência, ele solicita para que o responsável pela construção do tampo entregue a sua tarefa e ele faz a montagem da mesa e entrega o produto final. Essa analogia ela é bem cabível no caso da execução de um programa subdividido em partes funcionais ou funções, né? Para que quando cada uma dessas partes funcionais forem acionadas, e ao serem acionadas elas entram em execução e devolvem, regra geral, um resultado a ser passado para quem o chamou, que ao final esse gerente, né, da execução dessas diversas funções que constituem o programa possa de fato organizar essa lógica e
mostrar o resultado final para o usuário ali. Como foi dito para vocês agora no slide anterior, isso vai ficar bem claro quando a gente estiver mostrando uma execução de um programa constituído de funções, passo a passo, e vocês vão poder observar bem essa ida e volta de chamada de funções e retorno dos resultados ali. Então, essas considerações que vocês têm que ter em mente é que uma função, quando ela é chamada, a ela, regra geral, pode ser que seja passado algumas informações para que ela tenha elementos para que realize o papel dela. E ao realizar o papel dela, ela retorna um resultado da execução ou do processamento daqueles dados que foram enviados a ela. Então, as primeiras considerações a serem observadas é quando se utiliza uma função, é que tipo de entrada ela vai necessitar, se houver, e quais informações que ela pode retornar. Tá? É importante também saber quais os tipos e estruturas de dados que serão passados para a função e o que ela retorna. Então, esses tipos de estrutura de dados, eu vou chamar uma função para ser acionada, de tal forma que essa função, para ser chamada, ela precisa de 2 valores do tipo inteiro, por exemplo, para que ela possa operar. E aí ela vai me retornar, após o processamento desses 2 valores inteiros, ela vai me retornar no valor inteiro também. Então, isso tudo, quando eu crio uma função, eu defino, e ao chamar eu tenho que ter essa preocupação de chamar a função passando esses valores ou esse tipo de dados para que ela possa operar. Tá? Além disso, os dados passados por uma função, eles têm a sua, ou quando for o caso, nem sempre, às vezes quando a gente chama uma função, a gente precisa passar algum tipo de dado para a função. Tem funções que simplesmente são chamadas e sem passar nenhum dado a ela realiza o procedimento que ela tem que fazer. Mas quando houver passagem de valores para essas funções, normalmente esses dados a serem passados para funções são chamados de parâmetros. Então, esse é um termo que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas o ato de se chamar uma função passando alguns dados para que ela opere sobre esses dados são conhecidos como parâmetros. Tá? E quando ela retorna algum resultado proveniente do processamento desses dados, esses resultados são conhecidos tecnicamente falando como results, ou resultado, traduzindo ali. Então, uma função ela pode ser passado valores ou dados para que ela processe, e ela pode retornar valores provenientes do processamento desses dados para quem o chamou. Então, isso tudo eu tenho que estar atento, e a gente vai ver depois na sequência como isso é feito. Tá? Então, em nossa especificação inicial de projeto de uma função, o que a gente tem que ter em mente ali? De preferência, escrever o que a função faz, o que ela necessita quando for ser chamado, o que ela necessita de parâmetros e o que ela retorna. Então, essa distinção é importante porque vocês podem estar construindo um programa hoje constituído de várias funções, e se vocês fizerem uma descrição detalhada sobre cada trecho ali relativo a cada uma das funções que fazem parte do programa de vocês, indicando bem claramente qual o papel daquela função, o que ela precisa, o que ela recebe de parâmetros para ela operar, para ela funcionar, o que ela retorna. Quando futuramente vocês retomarem esse programa, por alguma razão ficou parado, e você retomar esse programa para fazer alguma alteração, vocês vão estar a par todas as informações pertinentes ao que a função precisa para poder operar e como ela funciona propriamente dita, ou seja, qual é o objetivo principal de ter aquela função no meu programa, por que eu escrevi aquela função no programa, o que ela faz na verdade ali, qual é o papel dela dentro da lógica como um todo da solução do meu problema ali. Então é importante vocês terem uma descrição para que vocês futuramente possam retomar e entender a lógica de funcionamento do programa como um todo.